O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele se encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós. Nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutarem a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, essa leitura do profeta Jeremias, ela é um alerta muito grande para todos nós, mas precisa ser bem entendida. Maldito o homem que confia no homem. Então não posso confiar em ninguém mais? Como dizia aquele filme antigo, né? Confiar desconfiando estraga a vida. Evidentemente que nós confiamos nas pessoas. Mas aqui o termo confiar, ele tem um sentido pleno, um sentido maior. Aquele que coloca a sua confiança, que coloca a sua esperança no ser humano e faz consistir a sua força, continua o profeta, na carne humana, enquanto seu coração se afasta do Senhor. Aí é que realmente mora o perigo. Várias vezes, por exemplo, na literatura deuteronomística ou então na literatura sacerdotal, fica muito claro que a vitória nas batalhas pertence ao Senhor, não à força dos carros, dos cavaleiros, dos cavalos, mas na força e no poder do Senhor. De modo que a Quaresma é um tempo de penitência, um tempo de jejum, de oração, de conversão, de caridade. É o tempo de ascese. Ascese quer dizer exercício, de nos prepararmos sempre mais para as batalhas que a vida nos traz. Aí sim, nós poderemos crescer nessa confiança de quem sabe que as lutas contra as forças do mal não se darão apenas a partir dos nossos esforços, da nossa tecnologia, das nossas técnicas, da nossa eloquência, mas da força e do poder de Deus. Aí sim, a gente pode entender com muita mais profundidade a palavra de Jeremias. Maldito o homem que confia no homem e que faz consistir a sua força na carne humana. O Evangelho, nem preciso dizer, é outro alerta bastante grave. De novo, nós estamos em tempos de Quaresma. Sabemos muito bem que no Brasil a Quaresma nós somos auxiliados a viver a Quaresma
através da campanha da fraternidade. Vocês sabem muito bem como que tem irmãos que até hoje não sei exatamente a que igreja pertencem, embora se digam católicos, mas são católicos que criticam o Papa, são católicos que criticam o concílio, que criticam os bispos, criticam tudo e todos, e que fazem questão de dizer que a campanha da fraternidade é coisa da esquerda, é coisa de comunistas. Aliás, é uma coisa que eu tenho insistido muito, né, que é preciso tomar muito cuidado, porque hoje todo aquele que fala de opção pelos pobres, todo aquele que fala de direitos humanos, automaticamente é colocado na esquerda, é colocado como sendo alguém de uma ideologia não cristã. Mas vejam bem o que acontece no Evangelho de hoje. É um entre dezenas de exemplos que nós temos no Evangelho, aonde Jesus coloca justamente as nossas ações e mais especificamente as nossas ações diante daquele que sofre, como critérios da nossa própria salvação. A história do rico glutão e do Lázaro pobre é emblemática. Alguém que tinha tudo, comia do bom e do melhor e não se preocupava com a miséria daquele pobrezinho que estava ali na sua própria casa, comendo as migalhas que caíam da mesa daquele senhor, e os cachorrinhos vinham lamber suas feridas. Quer dizer, nem precisava de uma pergunta muito insinuante qual era o próximo daquele homem rico. Era aquele que estava próximo dele. Mas a parábola do filho pródigo, ou melhor, a parábola do bom samaritano, não pergunta quem era o próximo daquele que estava caído. Quem foi o próximo, ou melhor, a parábola do bom samaritano não pergunta o que aquele sacerdote, o que aquele levita, o que aquele samaritano fizeram pelo doente. Pergunta quem foi o próximo daquele doente. Aquele que usou de misericórdia para com ele, disse o escriba que interrogava Jesus. E a resposta de Jesus: vai tu e faze o mesmo. Aqui nem se trata de saber quem era o próximo daquele senhor, mas se trata de saber de que maneira aquele senhor foi ou deixou de ser próximo daquele irmão que estava necessitado. A consequência foi narrada por Jesus nessa parábola, de que um se salvou e o outro se condenou. E inclusive aquele que estava condenado tenta convencer o pai Abraão. Nós não estamos ainda nos conceitos de céu, de inferno, de purgatório, que viriam ser desenvolvidos depois, sobretudo a partir da ressurreição do Senhor, a fé na ressurreição da carne, já presente sim no Antigo Testamento, mas que vai ser desenvolvida cada vez mais depois da própria ressurreição do Senhor. Mas mesmo assim, aquele que estava sofrendo diz: pai Abraão, manda avisar os meus irmãos que ainda estão lá na terra, para que eles não venham cair nesse lugar de tormentos. Aí eles têm Moisés e os profetas. Hoje nós diríamos, eles têm Jesus, eles têm Maria, também tem Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos for até eles, aí eles vão acreditar. Bom, não. Se eles não acreditam em Jesus, se eles não acreditam em Abraão, em Moisés, se eles não acreditam nos profetas, mesmo que alguém voltasse dos mortos, eles não acreditariam. Além disso, existe um grande abismo entre nós e vós, entre vós e nós, né? Então, meus queridos, o alerta fica aí para nós. Realmente, em última análise, fica a pergunta: nós seremos salvos pela fé, nós seremos salvos pelas obras? Uma vez que São Paulo, na carta aos Romanos, diz que o justo vive da fé, na carta aos Gálatas ele vai brigar muito, dizendo que nós somos pela fé em Cristo e não pelas obras da lei.
enquanto que São Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. Santo Tomás fez um resumo muito tranquilo que passa para a doutrina católica. O que salva é a fé que opera pela caridade. Essa é realmente a fé operosa, a fé que nos leva à salvação. Estive com fome e me destes de comer, estive com sede e me destes de beber, estava doente e cuidastes de mim. Vinde, benditos de meu Pai. Então, fica aqui mais uma vez esse convite para que durante a campanha da fraternidade nós nos empenhemos mais ainda em benefício daqueles irmãos que sofrem e muito de acordo com o Evangelho de hoje, particularmente com aqueles irmãos que passam fome. Muitas paróquias e comunidades já estão se mobilizando, aliás, já se mobilizavam muito tempo antes, né? Graças a Deus, os nossos irmãos vicentinos já existem há mais de um século e trabalhando em benefício dos pobres, estão aí nas linhas de frente de muitas das nossas paróquias, mas tem muitas outras iniciativas. Vamos fortalecer essas iniciativas que já existem, criar novas, de tal maneira que possamos cumprir o mandato de Jesus. Dai-lhes vós mesmos de comer. Com esses pensamentos, vamos apresentar a Deus as nossas preces.